Bem, o título dessa reflexão agora é Uma Geração Sem Identidade. Eu fiz um vídeo aqui, agora há pouco, sobre uma geração de Bíblias fechadas e agora uma geração sem identidade. Não é? Observamos isso como sendo uma consequência também desse abandono das Escrituras ou de fechar as suas Bíblias. Uma geração sem identidade. Quantos cristãos evangélicos você conhece que têm conhecimento, por exemplo, da história da igreja? São poucos, vamos ser sinceros. São poucos cristãos que se interessam por isso. Há muitos que olham para as suas denominações, para as suas próprias comunidades e acabam entendendo que a igreja começou com aquela denominação, ou que a igreja é uma denominação em particular. Essa ignorância que atinge não somente evangélicos, mas vem de muito tempo, né? Mesmo pensando em católicos romanos que acabam entendendo que sua instituição, a instituição chamada a Igreja Católica Apostólica Romana, é a verdadeira igreja. Todo esse tipo de entendimento é falta de ignorância, é falta de entendimento, digamos assim, não é, de como Deus conduziu o seu povo na história, de como a igreja foi realmente orientada por Deus durante toda a história, pensando em todo o período da Escritura Sagrada, há também o período um pouco mais recente, não é, após o fechamento do cano. E o que acontece? Infelizmente, muitos, não é, evangélicos não têm noção, e muitos católicos romanos também, não têm noção, mas noção nenhuma, não é, nenhuma da identidade da igreja. Pensam que realmente igreja é a sua própria denominação. Esse tipo de ignorância, digamos assim, gera, não é, mais ignorância e também rejeição de outras comunidades cristãs. Basicamente, se você entende que sua instituição religiosa, sua comunidade, sua denominação é a igreja em si, não é? Você acaba desprezando as outras. Embora nós reformados sejamos confessionais e realmente confessemos que a doutrina que nós defendemos é a doutrina fiel da palavra de Deus e, consequentemente, não é? Nós temos que dizer que muitas doutrinas de outras comunidades estão erradas, não é? Mas o vice-versa também acontece, porque eles que estão do lado de lá também dizem que nós estamos errados em alguma doutrina. Isso é normal, certo? É claro que não pode expressar de maneira plena a catolicidade da igreja, porque gera muito debate, muita contenda. Ao mesmo tempo, não é? Pelo menos a manifestação da fé dessas pessoas, de todos nós, é consciente, né? Nós estamos em uma comunidade cristã e nós entendemos daquela forma e realmente confessamos, não é? Abraçamos aquela fé. Mas, infelizmente, quando olhamos para a nossa geração de hoje, há uma falta de identidade gigantesca. E não só pensando no contexto religioso ou contexto das igrejas. O mundo geral é assim, né? O mundo no geral é assim. Olhando para os jovens de hoje, por exemplo, os jovens têm uma... A geração de hoje tem uma noção muito errada do povo do passado, né? Até tratam como se as pessoas do passado fossem pessoas, homens da caverna, né? Do início do mundo, fossem homens da caverna. Pessoas que não tinham inteligência, entende? E tratam realmente como pessoas que eram ignorantes, não tinham conhecimento de nada. Desculpa aí, passou uma moto aqui, vigia da noite. Valeu, vigia. Entende? Então, assim, acham que não tinham conhecimento de nada. Quando nós olhamos, por exemplo, para a arqueologia, nós percebemos, né, com o estudo das civilizações antigas, o nível de inteligência que eles tinham. Não é? Assim, é de, sabe, cair o queixo, a inteligência que é demonstrada na história. Não é? Observando, por exemplo, a nação egípcia, não é? Ou os gregos e outras nações também, a Babilônia, por exemplo, né? O império, os impérios que tiveram naquela época, no passado, nós vemos, não é, as construções das cidades, né, a arquitetura daquele período, tudo algo muito bem planejado, com muita matemática, com muita ciência, com muita inteligência. Não é? Mas a nossa geração aprendeu a entender que as pessoas de antes, não é, as pessoas que vieram antes de nós, elas são ignorantes e acabam rompendo, não é? Infelizmente, rompendo nessa revolução, rompendo com a sua própria identidade. É como se a humanidade tivesse começado agora. Nós somos aqueles que somos os senhores do saber e nós muitas vezes não reconhecemos que nós estamos sentados nos ombros de gigantes. Todos eles lá do passado trabalharam, lutaram, suaram, não é? Derramaram sangue para nos dar todo esse acúmulo de conhecimento, de informação. Nossa geração é uma geração arrogante e sem identidade. E pensando, não é, em como isso também afeta os cristãos, infelizmente, cristãos também não têm identidade. Não têm identidade. Não é incomum, até minha experiência comum de conversar com outros cristãos e ouvi-los, não é, e perceber que eles não têm a mínima noção do que foi a grande reforma protestante ou do que foi a patrística, não é? E é difícil realmente você falar com pessoas assim, porque elas têm uma noção muito estranha da escritura e uma noção muito estranha do que a igreja é, da identidade da igreja. E, consequentemente, não tem identidade também.
Então, quando pensam na reforma protestante, às vezes acabam concordando com aqueles que acusam a reforma de ser uma revolução, não é? Ter sido um movimento revolucionário, no sentido ruim, pejorativo, não é? E realmente olham dessa forma, e cristãos evangélicos às vezes acabam aceitando essa narrativa, infelizmente. Não entendem, não é, o propósito. E isso é tão triste, não é? A prova dessa falta de identidade é tão grande que, para a maioria dos evangélicos aqui no nosso país, aqui no Brasil, um cristão, não é, de uma igreja um pouco mais tradicional ou especificamente reformada, falar, por exemplo, em catecismos, em confissões, em credos, é algo absurdo. Você é automaticamente associado com católicos romanos, com romanistas, entende? Só por você falar em catecismos, em credos, não é, e em confissões de fé, como se isso não fosse algo que é parte também integral, não é, da história da Reforma Protestante e das igrejas reformadas. Então, isso é muito triste, irmãos, porque essa ignorância histórica impede com que as pessoas enxerguem a verdade, impede com que as pessoas também enxerguem a identidade da igreja, não é? E acabem tratando até os reformados como se fossem uma coisa nova. Uma vez eu ouvi, não é, é, comentários aqui na cidade, porque eu moro numa cidade pequena, e é inevitável você não saber de alguma coisa, né? Tudo, a notícia de boca a boca passa rápido demais aqui, é uma cidade pequena do interior. E alguém comentou, não é? Não só essa pessoa, muitos outros comentários eu já vi, já fiquei sabendo, já ouvi de pessoas também, tá? Críticas até com relação à igreja reformada aqui, mas ouvi uma pessoa falando sobre os irmãos daqui, as pessoas daqui tomarem cuidado, pô, se referindo à nossa comunidade, né? E é o que eu estou pregando como pastor reformado. As pessoas tomarem cuidado porque eu estava trazendo uma nova doutrina, uma coisa nova para as igrejas evangélicas. E aí você vê o nível de ignorância. E eu sei que esse pensamento é de muitos outros cristãos. E eu digo mais, da maioria deles. Imaginam que a fé reformada é uma coisa nova. Entende? Imaginam que a fé reformada é uma coisa nova, é uma doutrina nova. É algo que rompe com o que de fato é ser evangélico. Vê o nível da ignorância. Essa falta de identidade, irmãos, realmente nos impede de caminhar de maneira segura, não é? De maneira sadia, porque uma geração que não tem conhecimento do seu passado, ela não pode saber quem é, não tem identidade e não tem expectativas boas quanto ao futuro. Entende? Não dá para poder crescer assim, não dá para poder desenvolver desse jeito. Então, digamos que em termos gerais, não é, pensando no evangelicalismo, não é, no protestantismo, não dá para você aspirar, por exemplo, melhoras com relação a essas comunidades. Enquanto não houver uma busca pela própria identidade, não é, pessoal, a identidade cristã, a identidade da igreja, não é, vai ser muito difícil as pessoas realmente reconhecerem todo o tesouro que nós temos, toda a herança que nos foi legada por tantos que lutaram, não é, pela fé bíblica, pela fé reformada. E você, tem identidade? Qual é a sua identidade? Você conhece a história da igreja? Você entende toda a construção, não é, teológica, séculos e mais séculos de debates, de pessoas lutando pela fé verdadeira para preservar a fé da igreja até chegar em nossos dias? É bom que estudemos sobre isso, pensemos a respeito, porque a igreja não começou agora. A igreja existe desde o começo do mundo e existirá até o final dele. Então pensemos, não é, na história magnífica, gloriosa do povo de Deus neste mundo, para que venhamos compreender, não é, a importância da nossa identidade. E mais do que isso ainda, a Escritura Sagrada, quando aprendemos, não é, por exemplo, nas pregações, nas palavras, não é, do Novo Testamento, especificamente pensando em algumas falas de Cristo, Mateus 8, por exemplo, quando ele olha para aquele centurião romano e diz que nem mesmo Israel achou uma fé como a dele, e fala muitos virão do Ocidente, do Oriente, não é? E assentar-se em uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E também ensinos do apóstolo Paulo em suas cartas, mostrando, não é, que os da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Aqueles que creem, tal como Abraão creu, é quem são os seus descendentes de verdade. A promessa refere-se a eles, a nós que cremos. Então perceba que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, para entender a nossa identidade cristã, nós temos que olhar para a Escritura Sagrada como sendo o livro, não é, que conta a história da redenção, mas também a história de nossos antepassados. Nós somos filhos de Abraão pela fé, por causa da fé que nós temos, que Deus nos deu, tal como deu a Abraão. Então veja a identidade que nós temos aqui, não é? A grande herança que nós temos. Pensemos sobre isso, não é? Sejamos uma geração que busca a nossa própria identidade, não é? Identidade que está
documentada, registrada na palavra de Deus e também na história mais recente. Tá certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.